Olá, alunos do SEI, Centro Educacional de Educação e Evolução Infantil e Ensino Médio. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os répteis e suas características, né? Na nossa aula de biologia. Então aqui, vamos corrigir para que a gente fixe ainda mais esses conteúdos a página 51 do livro didático, tá bom? Página 51. Primeira questão fala: os répteis, assim denominados pelo hábito locomotor rastejantes, chamam a atenção dos zoólogos pelo fato de apresentarem uma característica que não lhe é exclusiva, mas crucial para sua sobrevivência e que permitiram desenvolver independência do meio aquático. Assinale essa característica. A resposta correta é a letra C, porque o embrião ele fica envolvido por uma estrutura chamada amnion, por exemplo, que não existe nos peixes, né, que é o grupo que a gente estudou anteriormente. Essa estrutura, gente, vai proteger o animal, né, o embrião, contra choques mecânicos. E aí é uma vantagem evolutiva para esses organismos, para os répteis. Segunda questão: a conquista do ambiente terrestre pelos vertebrados exigiu o desenvolvimento de algumas adaptações para que suas funções vitais fossem realizadas satisfatoriamente e conseguissem se manter vivos e se reproduzir. Escreva exemplos dessas adaptações e indique como elas possibilitaram a sobrevivência no ambiente terrestre. Primeiro, nessa aula, gente, a gente sempre compara com o grupo anterior, que ao passo que a gente vai estudando cada capítulo do livro, a gente vai vendo que esses animais, eles vão se evoluindo cada vez mais, né? Por exemplo, os anfíbios, eles são animais que dependem do ambiente aquático, né? Aqui os répteis não, eles de fato conquistaram plenamente o ambiente aquático, ou o ambiente terrestre, tá bom? Então aqui, primeiro, para o réptil respirar no ambiente terrestre, é claro e óbvio que esse animal vai apresentar respiração pulmonar, pulmões bem desenvolvidos. É uma dessas características, né, que teve essa vantagem evolutiva de viver nesse ambiente terrestre. Outra coisa é a fecundação interna. Não precisa a fecundação interna, só que ocorre no interior da fêmea. E não é preciso um meio líquido para que os gametas se encontrem. Diferentemente dos anfíbios, né? Eles acasalam no ambiente aquático e o gameta, ele para chegar até o óvulo, ele precisa, né, desse meio aquático, e assim as fêmeas, quando elas começam a desenvolver o óvulo, o embrião, após fecundado, elas põem os ovos na água. Aqui não. Os répteis, eles fazem a fecundação interna e não precisa de líquido, né, de água para que os gametas se locomovam. Outra característica é que o ovo desses animais tem a casca bastante dura, né, e protege o embrião contra, né, os predadores, possíveis predadores, a desidratação também. Terceira questão é de marcar verdadeiro e falso. Fala aqui, os répteis conquistaram o ambiente terrestre por apresentarem revestimento na pele, ovo com casca, fecundação interna, a gente viu isso anteriormente, e respiração exclusivamente pulmonar. Corretíssimo. Segundo, ao se exporem ao sol, os répteis ativam seu metabolismo, por isso não tem relação com o tipo de revestimento de pele que apresentam. Isso está falso, gente, porque não é que eles vão ativar seu metabolismo, não. Eles vão ter o metabolismo a todo momento, independente daquele dia estar frio ou quente. A temperatura do corpo vai se adaptar com a temperatura do ambiente, porém, o metabolismo não deixa de existir. E aqui fala que o coração dos répteis, em geral, tem 2 átrios
e um ventrículo parcialmente dividido. Então, aqui, ó, vou mostrar assim o sangue venoso não se mistura com o sangue arterial. Então, aqui, ó, gente, a imagem tem na página 50. Esse sangue venoso, que é o sangue pobre em oxigênio, não se mistura. E aí a gente tem as veias, as artérias, por onde esses vasos sanguíneos passam. Então, aqui a gente pode perceber que, em comparação dos répteis não crocodilianos e o coração dos crocodilianos. Então, aqui, ó, alguns desses têm a divisão, tem um ventrículo parcialmente dividido. Outros vão ter o coração com 4 compartimentos. Isso aí também é uma grande vantagem evolutiva desses animais. E, de fato, essa questão está correta. Na página 52, fala sobre as fossetas loreais estão presentes em todos os ofídeos e têm a função de localizar as presas pelo calor que elas emitem. Olha, as fossetas loreais, elas não são presentes em todos os anfíbios, não. Inclusive, isso identifica que esse animal tem essa fosseta loreal e elas identifica que aquela cobra é peçonhenta, ou seja, ela inocula o veneno para captar sua presa. Inclusive, essa fosseta loreal, ela também tem uma função de captar o calor, que funciona aí como um sensor térmico, tá bom? Então, essa resposta está errada, falsa, porque fala aí que está presente em todos os ofídeos, que são o quê? São as serpentes, né? Ofídeos são as serpentes, a gente viu que a diferença dessa nomenclatura de serpente e cobra está relacionada à forma, né, que as pessoas falam sobre esses animais, porque serpentes são todos os animais da classe dos ofídeos. E cobras, geralmente, a gente, quando utiliza esse termo, é mais para identificar que aquele animal é peçonhento. Então, ou seja, toda serpente é uma cobra, né? Mas nem toda cobra é uma serpente, porque nem todas as cobras, elas inoculam veneno, tem a fosseta loreal, nem todas são, né? Elas são venenosas, podemos dizer assim. Quarta questão. A tartaruga marinha é uma das espécies bandeiras que vem sofrendo sérios danos em função da poluição dos oceanos. Sobre os répteis, assinale a alternativa correta. Então, sobre as tartarugas. Letra A fala que os répteis são ovíparos e apresenta fecundação externa. Todas essas duas informações estão erradas, porque, de fato, existem várias espécies de répteis ovíparos, ou seja, que o embrião se desenvolve dentro do ovo. E esse ovo, por sua vez, se desenvolve fora do corpo da fêmea. Só que existem animais, algumas serpentes, por exemplo, né, que elas são vivíparas, consideradas aí a reprodução vivípara, ou seja, que o embrião se desenvolve, aquele animal se desenvolve dentro do corpo da fêmea. Então, não são ovíparos. Então, aqui está falando que todos são ovíparos. E, na verdade, tem algumas espécies que são vivíparas. E a fecundação externa não. E nós vimos que os répteis, eles realizam, né, a fecundação interna, e até mesmo pela questão do habitat, né? Por ter conquistado o ambiente terrestre, eles não precisam fazer essa fecundação externa. A fecundação externa geralmente ocorre quando aquele animal vive no meio aquático. E aí o gameta precisa chegar, né, através desse meio líquido, chegar até o óvulo da fêmea. Então, a fecundação dos répteis é interna. Letra B fala que o revestimento corporal dos répteis é a pele, constituída pela derme, a qual é espessa e extremamente queratinizada. Está errada.
Letra C fala que a maioria dos o coração da maioria dos répteis, apesar de ter 3 cavidades, como os anfíbios, difere destes por apresentar o ventrículo parcialmente dividido por uma parede externa. Inclusive, eu vou voltar aqui para mostrar a imagem a vocês. Geralmente tem muita pergunta, porque isso pode confundir. Porque os répteis crocodilianos, eles apresentam esse ventrículo parcialmente dividido aqui. E os crocodilianos, o ventrículo de fato são separados. Então, existe espécies de répteis que podem ter, né, esse tipo de coração. Os crocodilianos, né, as cavidades são todas separadas, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio direito, átrio esquerdo. Só que existe alguns animais que esse ventrículo é parcialmente dividido, tendo que 3 cavidades. Então, essa pergunta geralmente cai bastante quando se refere aos répteis. A maioria dos répteis excretam seus resíduos nitrogenados de forma de ureia, sendo necessário uma grande quantidade de água para eliminá-la na urina. Então, eles não excretam, gente, ureia, e sim ácido úrico, certo? Então, letra D está errada. E letra E fala que os répteis são animais endodérmico errado. São ectodérmico, que a gente já sabe, ou seja, utiliza o calor do ambiente para se aquecer. Errado. Totalmente errado. Então, a resposta correta é a letra C da 4ª questão. Vamos aqui para a 5ª questão. Essa questão, gente, inclusive está relacionada a mais uma pesquisa, mas eu vou ler aqui o enunciado para vocês e enviar um vídeo falando sobre essas espécies de serpentes, tá bom? O Brasil apresenta uma grande biodiversidade de serpentes e muitas são peçonhentas. Com o avanço das cidades e das áreas agrícolas, esses animais têm buscado alimento em outros locais pela redução de seus habitats. Isso faz com que aumente a ocorrência de acidentes de picadas de serpente em pessoas. A composição da toxina produzida pela serpente varia entre as espécies, bem como os sintomas ocasionados. Sem atendimento médico rápido e dependendo da idade da vítima, sua picada pode levar à morte em poucas horas. Em relação a esse assunto, pesquise em livros, revistas, internet, possíveis acidentes, citando aí principais espécies de serpentes peçonhentas encontradas no Brasil, formas de tratamento para evitar a ação da substância tóxica inoculada pela serpente na pessoa picada. E terceiro, como é realizada a produção do soro antiofídico, que é o soro aplicado para neutralizar a ação do veneno, né, da peçonha da serpente. Então, aí eu vou mandar um vídeo e também vou pedir que vocês pesquisem a respeito das espécies peçonhentas, que são aquelas espécies, né, gente, que apresentam a fosseta loreal. É muito fácil de identificar, quem trabalha com serpentes, que esses animais, de fato, pode ser aquela peçonha, aquele veneno, ao ser injetado no animal, pode fazer com que aquele animal, né, morra. Inclusive, isso é uma vantagem evolutiva, né, desses animais ter essa peçonha, uma estratégia de defesa também, além de servir para capturar suas presas. Tá ok, gente? Então, vamos encerrar por aqui o assunto sobre répteis.